Vamos para o segundo parágrafo dessa redação. No segundo parágrafo, a gente espera que seja desenvolvido melhor sobre o emocional dos esportistas. Pode-se, muito bem, esse afastamento aqui, para não utilizar a primeira e segunda pessoa, pode-se ver que a atividade física consegue mudar vidas. Do ponto de vista do aluno, certo. Agora, ela precisa embasar isso com alguma citação de autoridade, com alguma referência, tá? Para não ficar só a opinião dela, mais uma argumentação forte. Um exemplo prático disso, além dessa citação de autoridade, dessa referência, deve-se trazer também um exemplo prático. O que significa isso? Uma cena que ocorre no cotidiano do brasileiro. Vamos ver qual foi o exemplo prático que ela colocou. Um exemplo prático disto são as Paralimpíadas, o acento seria no pi. Vou dar uma dica aqui para você saber onde colocar o acento agudo. Eu poderia falar aqui sobre palavras oxítonas, paroxítonas, proparoxítonas, que são acentuadas na tônica e em qual sílaba está essa tônica, mas isso é bastante chatinho e você vai aprender lá na aula de língua portuguesa, tá? E provavelmente você não vai decorar. Então, uma estratégia para você de fato decorar e saber onde colocar o acento, você vai gritar. Se você tiver um amigo que se chama Paralimpíadas, uma amiga, né? Sua amiga se chama Paralimpíadas. Você tá na porta da casa dela e vai chamar ela, como é que você grita? Paralimpíadas. Você não vai gritar Paralímpiadas. Não, é Paralimpíadas. Então, esse pi que demorou mais. Tá vendo que a tônica, obviamente, tá no pi. Você vai acentuar o pi. A palavra problemática. Vamos que a sua amiga se chama problemática. Não que ela seja. Você vai chamar problemáticas. Então, onde é que tá o acento agudo? No mar. Um exemplo prático disso são as Paralimpíadas, no qual, não, aqui vai ser na qual, é uma palavra no feminino, precisa fazer essa concordância aqui, na qual há a completa inclusão de indivíduos com alguma deficiência. Muito bom, perfeito. Aqui fala do esporte com ferramenta de inclusão social e aqui ela menciona as pessoas com deficiências. Seria um viés para incluir, que ela escolheu as pessoas com deficiência física. Completa inclusão de indivíduos com alguma deficiência, se tornando aqui, ó, uma sugestão que se torna, para evitar o gerúndio desnecessário, que se torna um refúgio, uma terapia. Quando o aluno acerta, eu fico muito feliz, gente. Ali em cima ela mencionou a questão emocional como tese e aqui ela está desenvolvendo isso, falando sobre a questão do refúgio, da terapia para esses paralímpicos, né? Essas pessoas deficientes que concorrem aí na Paralimpíadas. Muito bem. Que se torna um refúgio, uma terapia e um benefício no condicionamento físico deles. Dos mesmos não pode. Sugestão deles ou destes indivíduos, dessas pessoas, dessa camada social, desse extrato social, desses esportistas, mas não pode usar dos mesmos, não utilizar mesmo para retomar sujeito. Eu vou falar para você um exemplo que é o mais comum de acontecer para você entender isso aqui, porque às vezes você pensa assim, ai Grazi, mas eu já vi em documentos oficiais, documentos de instituições sérias, contratos, eu já vi que usando o mesmo para retomar. Estão errados. Pode ser que passe batido, porque pode ser que você encontre um corretor que nem sabe que isso é errado, mas se você dá um Google aí, rapidamente você vai perceber que tá errado e que não pode. Aí o exemplo que eu vou dar, que é algo muito recorrente, são, por exemplo, os elevadores. Você vê a mensagenzinha lá escrito. Antes de entrar no elevador, verifique se o mesmo está preso neste andar. O mesmo o quê? O mesmo elevador. Tá errado. Deveria ser, verifique se ele está, tá? Ou se este, e aí chamar o elevador de algum outro adjetivo, tá? Se este veículo está preso neste andar, tá bom?